Esse filme é um filme que quem me conhece sabe que eu não gosto. Mas que, de um certo modo, apesar de não gostar deste filme, eu reconheço ele como valor de obra, como valor histórico na cinematografia atual. Não posso negar isso. E por esse motivo que eu vou falar deste filme, mas eu vou falar bem, não vou falar mal não. Uma coisa é eu não gostar do filme. Outra coisa é eu tecer um comentário reverenciando a obra que ele representa. Mas depois da vinheta a gente conversa mais. Olá, amantes da sétima arte e cinéfilos de plantão, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Edson Santos de volta novamente, outra vez, com mais um vídeo aqui no nosso canal. E desta feita, com o nosso quadro, um filme chamado Titanic. Pessoal, demorou, mas eu vou ter que falar. Não estou sendo obrigado, não estou sendo coagido, não. Como eu falei no começo, apesar de eu não gostar do filme, eu reconheço ele como obra cinematográfica, sim. Afinal de contas, o filme faturou mais de $1 bilhão, né? É uma bilheteria fantástica, arrecadou aí 11 Oscars. E claro, eu não posso deixar de reconhecer esses valores que o filme tem, apesar de que, para mim, o filme não representa muita coisa, não. É o meu ponto, mas eu não vou aqui malhar pau em Titanic, não, pelo contrário, a gente vai fazer uma pequena homenagem, até porque o próprio filme por si só é uma ode de grande produção, é uma ode de fantásticas cenas que a gente não pode deixar de reverenciar e reconhecer como tributo à própria arte cinematográfica. Por quê? Porque Titanic, na verdade, ele é uma história de amor, é uma tragédia real, e é um dos maiores fenômenos da história do cinema. Por isso que ele está no nosso quadro. E essa referência tem uma motivação de ser. E a gente sempre vai começar por partes, como diria o açougueiro. E a gente vai começar abordando o primeiro tópico, que é esse, né? O nascimento de um épico. Sim. Dirigido por James Cameron em 1997, esse filme mistura ficção com fatos históricos. Cameron teve a ideia de fazer essa produção e recriar a tragédia do transatlântico Titanic, afundado em 1912. Um projeto ousado, grandioso e considerado arriscado até para a própria época. James Cameron teve todo um cuidado e, por mais cuidadoso que ele tenha sido, riscos sempre são uma fatalidade, e fatalidades podem acontecer a qualquer momento, em qualquer circunstância. É evidentemente que estamos falando de uma obra ficcional baseada em um fato real. O que James Cameron fez foi apimentar essa tragédia com uma belíssima história de amor vivida pelo casal, né, do nosso querido Leonardo DiCaprio e a Kate Winslet, considerado até hoje o casal de melhor química cinematográfica na história do cinema. É boba, Rose! Por que você fez isso, Rose? Por quê? Você pula, eu pulo, lembra? Ah, Meu Deus, eu não podia ir. E aí a gente dá de cara justamente com essa belíssima história de amor. Sim, é uma belíssima história de amor, sim. Qualquer dia eu faço um vídeo dizendo por que eu não gosto, mas hoje é só para falar bem de Titanic, tá certo? Bem, Jack e Rose vivem em dois mundos diferentes. Jack, praticamente um sem-teto, um desempregado, um aventureiro, e Rose, né, vinda da aristocracia inglesa e prometida como esposa para um magnata dessa própria aristocracia, eles vivem então um amor literalmente impossível a bordo do maior navio já construído para aquela época. Enquanto vivem um romance intenso, a tragédia do naufrágio se aproxima e a história aí emociona e vem emocionando gerações. Para você ver como é que é a sensibilidade do grande diretor, James Cameron captou toda essa verdade que existe por trás da história do Titanic e transformou numa história de amor com ação, aventura, tragédia, dose de suspense e um romance literalmente inesquecível.
Muita gente pensa que a história de Jack e Rose é real, que isso realmente aconteceu, que é um fato verídico. Lê do engano. Elenco e interpretações é o nosso próximo tópico. Olha, Leonardo DiCaprio faz o papel de Jack Dawson, a Kate Winslet faz o papel da Rose DeWitt Bukater. E a química que esse casal tem é uma química invejável até hoje. A química perfeita que conquistou literalmente o mundo do cinema, provando que existem casais que nasceram para serem casais, nem que seja na ficção, nem que seja na história romântica. Vale destacar também aqui o Billy Zane, né? E também a Kathy Bates e o Francis Fisher. Essas atuações marcaram a história do cinema, trazendo para a gente toda uma tragédia anunciada. Na verdade, você tem aí duas tragédias. A tragédia do próprio transatlântico que naufraga e a tragédia do romance que acaba também tendo desfecho lamentável. Todo mundo sabe que o Jack morre, né? Pelo amor de Deus. Aquela tábua de salvação que cabia dois, a Rose foi egoísta e ficou sozinha e ela é culpada da morte do Jack. Brincadeirinha, mas realmente a overdose de emoções trazida por esse casal nas telas vale muito a pena, e eu tenho que reconhecer esse trabalho de base, esse trabalho de direção, essa química que os dois trouxeram para o cinema, que ainda hoje é considerada a melhor química de um casal nas telas. A partir de agora, não importa o que se faça, o Titanic vai afundar. Mas é um navio que não afunda. Ele é feito de ferro, lhe asseguro que afunda. E irá afundar. Com certeza matemática. James Cameron foi extremamente ousado, porque ele fez uma réplica quase idêntica ao transatlântico. Ele literalmente fez isso para poder trazer para o público a verdadeira essência de uma grandiosa obra cinematográfica, de um grandioso navio, de um grandioso transatlântico para o deleite de nós espectadores. E claro, também ele fez questão de fazer filmagens em tanques gigantescos lá no México. E sem falar também em muitos efeitos práticos, água gelada e sets enormes para transmitir toda a verdadeira e autêntica grandiosidade que ele queria passar para o espectador. Claro, sem falar também nas cenas reais com centenas de figurantes que estão passeando no transatlântico, que estão circulando nas mais diversas cenas que nós assistimos. Tudo para trazer o máximo de realismo. Aqui, podemos dizer que tudo é exagero? Sim, mas é um exagero calculado, é um exagero feito com uma base sólida para justamente demonstrar todo o luxo que esse filme representa e que a própria história do transatlântico, do naufrágio do transatlântico, representa para o cinema. Deus do céu! Vamos bordo! Tudo pra no bordo! Curiosidades e bastidores. Com toda certeza, uma grandiosa obra como essa não deve ter custado barato. E sim, realmente, para a própria época, e se você for comparar ainda com valores de hoje, o custo de Titanic, a produção de Titanic, ficou algo em torno de mais de 200 milhões de dólares. Um projeto arriscado, podemos dizer assim, porque James Cameron não tinha noção de quanto poderia faturar. Ele sabia que ia faturar 1 bilhão? Não, ele não sabia que ia faturar 1 bilhão, não. Na sua mente estava pelo menos 700 milhões, que desse para cobrir os custos, pagar sem nenhum problema. Mas 1 bilhão, ele não tinha noção disso. E claro, né, esse orçamento gigantesco é hoje ainda considerado mais caro, tanto para a época como atualmente. E Leonardo DiCaprio quase não foi escolhido. Sabe por quê? Porque Cameron queria um ator mais maduro. Ele achava que não haveria uma química suficiente entre a Kate Winslet e o próprio Leonardo DiCaprio. Então, mas aí quando a Kate Winslet começou a fazer os primeiros testes com Leonardo, de imediato a química foi estabelecida.
Outro detalhe muito importante, a água era extremamente gelada, gente. Nossa, e os atores realmente sofriam, sabe? Ficavam de queixo tremendo em consequência das filmagens reais dentro daquele tanque completamente gélido. Olha, e outra curiosidade, um funcionário sabotou a produção, colocando nada mais, nada menos que LSD na sopa da equipe, causando aí um surto coletivo no set. Imagina todo mundo gravando e todo mundo muito cheio de esvaziado, cheio dos bardal, cheio, né, do LSD na cabeça e todo aí, meu irmão, maior barato. Pois é. Outro detalhe também é que James Cameron mergulhou nos destroços reais do Titanic para gravar imagens usadas no filme. Um detalhe curioso é que na abertura do filme, quando a gente vê aquelas câmeras mergulhando nos destroços, são realmente cenas reais dos destroços do Titanic. Outra coisa também é que aquela frase "sou o rei do mundo", né, que tornou-se icônica, foi improvisada por DiCaprio e James Cameron gostou tanto que deixou, e esse meu microfone não para quieto, que deixou, porque foi tão natural, tão espontâneo que valia a pena deixar aquela frase impactante naquele momento tão forte do filme. Não pula, não. Como diz que não vou pular? Não pense que pode dizer o que vou ou não fazer, não me conhece. Bom, já teria pulado. Está me distraindo. Vá embora. Não posso. Já estou envolvido. Se você pular... Sucesso absoluto. Titanic arrecadou mais de 2,2 bilhões de dólares. Estamos falando isso numa época em que essas bilheterias estratosféricas eram quase que impossíveis de ser atingidas. Mesmo tendo o custo que o filme teve, mas o valor arrecadado ainda hoje é considerado um valor muito grande. Foi o filme de maior bilheteria da história de 2009, sem sombra de dúvida. Sem falar também que ele tornou-se o vencedor de 11 Oscars, incluindo melhor filme e melhor diretor. Claro, tornando-se assim um fenômeno cultural com fãs no mundo inteiro. Uma obra que, sem sombra de dúvida, atravessa gerações, talvez não tanto a minha geração, mas isso é outra história, eu reconheço aqui esse valor. Então, diante de tudo isso que o próprio filme arrecadou, a gente não pode deixar de reconhecê-lo como uma grandiosa obra cinematográfica. Só temos 3 filmes que conseguiram arrecadar 11 Oscars: Titanic, Ben-Hur e Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Esses 3 filmes estão no panteão de filmes que atingiram 11 Oscars e até o presente momento ninguém conseguiu ultrapassar essa meta. Será que alguém vai ultrapassar? Só o tempo é que vai dizer. Bem, essa é nossa pequena homenagem a essa grandiosa obra que é Titanic. Espero que você tenha gostado. E você assistiu? Com certeza você assistiu Titanic, né? Deixa aqui embaixo qual é a cena mais marcante para você. Concorda na química entre o Kate Winslet e o Leonardo DiCaprio? Considera eles um casal mais autêntico? Deixa aqui embaixo nos comentários e não se esquece de ativar o sininho, se inscrever no canal, deixar o teu joinha, isso ajuda tanto. Olha, só um simples clique no joinha ajuda muito o nosso trabalho, tá? Isso faz com que o YouTube reconheça o valor das nossas produções, dos nossos vídeos e mande para outras pessoas também. Você não precisa nem dizer nada, é só clicar no joinha e isso fortalece bastante, gente. Dá essa força para mim, para nós aqui. Combinado então? Torça todo fora para todo mundo, forte abraço. Bye bye, so long, auf Wiedersehen pra você. Obrigado, gente.